Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Morfologia e Sistemática Vegetal. Então vamos continuar falando sobre flor. Bom, eu falei que no caso de flores, normalmente a gente encontra quatro partes compondo a sua estrutura, né, chamada de verticilos florais, que vão ser sépalas, pétalas, anteras, que é a parte masculina, e estigma, que é a parte feminina. Mas em algumas flores elas não vão ter as duas partes sexuais, masculina e feminina ao mesmo tempo. Quando existe, né, essa flor ela é chamada de perfeita ou hermafrodita, tá? Então aí vão ter os dois sexos na mesma flor, que é o que ocorre mais comumente dentro do reino vegetal, que é o exemplo que está mostrado aqui, né, como flor completa. Né? A gente vai ter aqui no caso desse esquema a parte da antera e a parte do estigma dentro de uma mesma flor. De vez em quando, algumas espécies de plantas produzem flores que são apenas femininas, ou seja, que tem apenas o estigma, que no caso o conjunto de estigma, né, se chama gineceu, que eu comentei na aula anterior. Ou tem flores que são apenas masculinas, ou seja, tem apenas o androceu, que são o conjunto de estames, tá? Que vão formar toda essa parte aqui, né? Ou seja, só vai ter algumas flores só vão ter ovários com a parte feminina para receber os grãos de pólen, e algumas outras flores elas vão ter apenas os estames produzindo grãos de pólen, mas não vão ter ovários para que ocorra a fecundação. E aí no caso de plantas que vão ter flores que são ou femininas ou masculinas, obrigatoriamente a polinização tem que ser cruzada. No caso de flores que têm o mesmo sexo, que são hermafroditas, pode haver autopolinização, ou seja, o grão de pólen de uma flor cair no seu próprio estigma. Mas no caso de plantas que têm os sexos separados, às vezes pode ser uma mesma espécie de planta, daqui a pouco eu vou mostrar, aliás, às vezes pode ser um mesmo indivíduo produzindo flores apenas femininas e apenas masculinas, e às vezes podem ser indivíduos diferentes, né? Ou seja, alguns deles só produzem flores femininas e outros só produzem flores masculinas, né? Obrigando ainda mais uma troca de material genético. E no caso de algumas outras plantas, elas produzem flores que são estéreis ou neutras, ou seja, que mesmo produzindo a parte do androceu e do gineceu, mas eles não são funcionais. No caso do androceu não produz grãos de pólen, ou até produz, mas não são viáveis. E no caso da planta que produz os óvulos, eles não são viáveis ou simplesmente não produzem, né, ou não se desenvolvem também. Acontecem essas questões, né? Isso ocorre muitas vezes quando tem plantas que passaram a se reproduzir apenas vegetativamente, sem que ocorresse fecundação cruzada, ou plantas que passaram a se reproduzir artificialmente, né? O homem foi desenvolvendo métodos artificiais vegetativos de produção e com isso foi inibindo a troca de material genético, tá? Que, como eu comentei, pode ser dentro de uma mesma flor ou entre flores de plantas diferentes. Mas mais adiante eu vou comentar com mais detalhe os aspectos ligados à parte de fecundação e desenvolvimento de embriões, até formação de sementes. Por enquanto a gente fica só aqui na parte de estrutura floral. Bom, então aqui eu vou colocar alguns exemplos de flores, né, daquelas que eu comentei ali. A flor hermafrodita, então a gente está vendo aqui o conjunto de estames que vão formar o androceu, e aqui tem na parte central o estigma, né, que vai formar o gineceu, que é a parte feminina. Então essa flor aqui, como ela tem os dois sexos formando a sua estrutura, ela é chamada de hermafrodita, né, ou flor completa, se ela tiver também as pétalas e sépalas, que nesse caso aqui existe, tá? Apesar de que as sépalas são da mesma cor. Então essa flor aqui ela é completa. Nesse caso aqui, estou mostrando uma flor unissexual feminina, então aqui só tem a parte do estigma, bem aqui na região central, ok? Com 5 carpelos aqui formando a parte do estigma. E aqui abaixo tem a flor que é apenas masculina, que ela produz apenas estames, ou seja, ela só vai produzir grãos de pólen para, né, polinizar outras flores de indivíduo, ou da mesma planta, aliás, ou do mesmo indivíduo ou de indivíduos diferentes ali naquele mesmo local.
né, isso ocorre algumas vezes, né, a gente vai poder observar com mais detalhe. Bom, e existe também algumas outras variações com relação ao número de estames. Normalmente isso aqui é avaliado faz uma proporção entre número de estames, por exemplo, em relação ao número de pétalas. Então a gente vai poder observar alguns padrões que são úteis durante a classificação de grupos vegetais ou de espécies vegetais também. Existem algumas plantas que elas são classificadas como oligostêmones, ou seja, quando o número de estames é menor do que o número de pétalas. Isso daqui é relativamente incomum, né? Não é muito comum, não é o que ocorre na maioria das vezes. E o mais comum é que ocorra esse padrão aqui chamado de isostêmone, quando o número de estames é igual ao número de pétalas. E uma outra situação muito comum também é o diplostêmone, quando o número de estames é o dobro do número de pétalas, né? Então eu representei esses dois aqui embaixo. Aliás, coloquei esquemas representando esses dois aqui embaixo. E existe uma outra situação que é relativamente comum também, mas não ocorre com tanta quantidade como no caso do isostêmone, que é o poliestemone, quando o número de estames é bem superior, né? Não é apenas o dobro do número de pétalas, ele é superior a isso, né? Ocorre com uma quantidade muito maior. Então aqui tem alguns exemplos para a gente ver isso, tá? Aqui no caso do isostêmone, que eu falei que é a situação que a gente vai encontrar mais comumente dentro do reino vegetal. Então essa planta, ela possui 5 pétalas que estão soldadas entre si. Daqui, quando eu comentar sobre pétalas, eu vou mostrar como é que ocorre isso, tá? Mas ela possui 5 pétalas e 5 estames. Então ela é classificada como isostêmone por isso. Nesse outro caso aqui, à direita acima, essa flor ela tem o dobro do número de estames em relação ao número de pétalas. Então ela tem 4 pétalas aqui e 8 estames, tá? Dá para contar facilmente. E à direita abaixo a gente tem a flor do hibisco, que ela é poliestemone. Então todos os estames dela são essas estruturas amarelinhas que estão aqui na parte mais que se destaca mais aqui na flor, e ela tem 5 pétalas, tá? Então o número de estames é muito maior do que o número de pétalas, é muito mais do que o dobro. Então ela é classificada como poliestemone, tá? A gente vai encontrar algumas plantas que também, né, produzem essa estrutura ou esse padrão, né, de formação de estames em relação ao número de pétalas. Isso é relativamente comum também dentro do reino vegetal e, como eu falei, é bem útil durante os processos de classificação. Bom, com relação à posição do ovário, a gente vai ter também alguns padrões que são bem úteis para a classificação, só que muitas vezes são difíceis de serem observados, porque tem plantas que produzem flores muito pequenas e é difícil a gente observar a posição relativa do ovário. Então tem que observar com uma lupa, né, ou com algum outro equipamento de ampliação. Mas isso é muito útil durante a identificação de alguns grupos de plantas. Então, por exemplo, plantas classificadas como hipógenas são aquelas em que todas as estruturas florais, todos os verticilos florais, eles surgem em uma posição abaixo do local em que o ovário está inserido no receptáculo. Então, como todas as estruturas surgem abaixo do ovário, elas são chamadas de hipógenas, e essas plantas elas são ditas que possuem o ovário súpero em relação às outras estruturas vegetais, tá? Então aqui sépalas, pétalas, estames, eles estão todos surgindo em uma posição abaixo do ovário, né? Ou seja, de toda a estrutura feminina, porque a partir do ovário vai surgir o gineceu, que vai possuir os carpelos lá em cima, tá? Tem flores que são classificadas como perígenas, que elas vão ter o ovário chamado de semi-ínfero, porque tanto sépalas, quanto pétalas, quanto estames vão surgir em uma posição mais ou menos, nem tanto abaixo, nem tanto acima, em relação ao ponto de inserção do ovário. Nesse caso aqui, existe uma estrutura chamada de hipanto, que é exatamente esse alongamento aqui, né, de um local que sai a partir do receptáculo e se alonga, para que a partir dele surja
as sépalas, as pétalas e os estames. E aí nesse caso aqui o ovário ele é dito como semi-ínfero, tá? E aí a flor é classificada como perígina. Ou às vezes a gente vai encontrar no caso de flores chamadas de epíginas, quando todas as estruturas de sépalas, pétalas e estames surgem acima do ovário. Então, é claro que o ovário se alonga e o estigma com os carpelos vão ficar mais acima. Mas como a parte do ovário fica abaixo do local em que vai estar surgindo aqui as sépalas, pétalas e estames, aí essa flor ela é dita que tem ovário ínfero e na classificação ela é chamada de epíginas, tá? Porque todas essas outras estruturas surgem acima do ovário. E aqui nesse caso, então, o hipanto, que já existia aqui na flor perígina, ele se alonga mais, fica totalmente em volta do ovário para que surjam as outras estruturas florais. Tá? Isso é muito útil, de forma geral, a gente não consegue ver isso muito facilmente, mas isso é muito útil para a separação de alguns grupos de plantas, como eu estou colocando aqui em alguns exemplos. Tá? Então essa flor aqui ela é hipógina, ela tem ovário súpero, ou seja, todas as estruturas estão surgindo aqui abaixo do ovário. Tá? O ovário está aqui, né, nesse desenho, e aí estames, sépalas e pétalas estão surgindo a partir do receptáculo, né, mas todas essas estruturas estão abaixo do ovário. Tá? Então, isso aqui seria a linha do receptáculo, nessa linha tracejada aqui. O ovário está desenhado em amarelo e todas as outras estruturas, como estão surgindo abaixo, então a flor é classificada como hipógina, contendo ovário súpero. Ok? Então, por esse esquema fica muito fácil de identificar isso. E aí, no caso da flor perígina, tem o hipanto, né, que vai estar se alongando aqui a partir do receptáculo, e o ovário, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, né, do local em que vão estar saindo anteras, pétalas e sépalas, elas vão estar surgindo de um local intermediário, né, nem abaixo nem acima do ovário. Então esse ovário aqui é classificado como semi-ínfero. Ok? Então, como eu tinha mostrado ali anteriormente, né, que tem um desenho de uma flor que é desse jeito, inclusive ela está cortada, tá? Ela foi cortada para poder ser observada aqui, e aí a gente está observando exatamente o ovário e o local em que estão saindo as outras estruturas florais, né? Aqui são as sépalas em verde, aqui tem a pétala em amarela e aqui tem os estames saindo aqui, né, a partir desses locais. Bom, então no caso da flor epígina, que possui o ovário ínfero, né? Então está aqui a estrutura do ovário seria toda essa região. Aqui tem dois exemplos de flores com ovário ínfero, e aí estão estames, sépalas e pétalas, todas elas estão surgindo aqui. Ela foi cortada também, né, para a gente poder observar aqui o ovário, e as sépalas foram removidas, tá? Por isso que a gente não está vendo aqui nessas fotos, mas seria observando o esquema aqui à esquerda, então seria o que a gente está tendo aqui, né? Então tem o receptáculo aqui, em que vai estar presente o ovário, o hipanto vai estar se alongando aqui, para a partir dele surgirem sépalas, pétalas e anteras, e aí se a gente traça a linha imaginária aqui, né, a gente vai ter exatamente o ovário abaixo do local de saída dessas estruturas aqui, tá? Aqui vocês estão vendo nessa nomenclatura linha do receptáculo, que é exatamente o hipanto, é exatamente o alongamento do receptáculo que está aqui abaixo, né, que vai surgindo até a parte de cima. Em alguns livros eles colocam como sendo uma estrutura diferente, ou em outros eles botam como sendo um alongamento do receptáculo. Tá? Mas o importante é a gente entender que essa estrutura cresce para que acima dela surjam as outras partes florais, né? E aí isso ajuda muito, né, a identificar algumas espécies de plantas. Bom, e uma outra coisa que às vezes a gente encontra dentro de flores é uma estrutura chamada de... É uma flor chamada de flor calcarada, que ela produz uma estrutura chamada de calcar, que é esse alongamento aqui, que pode surgir, tá, tanto da pétala quanto das sépalas. Nesse caso aqui ele está surgindo a partir de sépalas, que é essa parte que está abaixo da pétala. Todos os dois são da mesma cor, né? Mas a pétala ela tem uma estrutura mais delgada
e as sépalas estão aqui abaixo, e aí forma essa estrutura alongada aqui. Que o normal é existir apenas uma, tá? Como no caso da foto à direita da flor que está à esquerda aqui, né? Então tá surgindo aqui uma estrutura calcária. Para que serve isso? Para que apenas insetos com aparelho bucal que se alonga, chamado de probóscide, possam deixa eu voltar aqui, possam coletar o néctar que fica normalmente nesse local aqui. Então as glândulas que produzem néctar ficam nesse local, e aí apenas insetos que têm esse tipo de aparelho bucal do tipo probóscide, eles vão conseguir polinizar essas plantas, porque eles vão procurar o néctar, e aí eles vão acabar carregando pólen de uma flor para outra, fazendo a polinização cruzada. No caso, quem faz isso normalmente são borboletas, tá? Elas têm essas estruturas para polinização. Então, quando a gente encontra essas características, isso ajuda muito a identificar, né, e separar alguns grupos de plantas também. Isso que está na flor à esquerda aqui é muito raro, tá? Eu encontrei por acaso fazendo a foto em que uma única flor vai ter 3 estruturas calcárias aqui, né? O normal é ter apenas uma, como no caso dessa foto aqui. Então é uma raridade, né? Foi uma sorte conseguir encontrar essa foto, até porque não tem muita utilidade para a planta, né? O importante é ela atrair o polinizador e fazer com que ocorra troca de material genético, né? Ocorra fecundação cruzada. Então não precisa atrair o polinizador 3 vezes. Se ele trouxer o grão de pólen de uma flor para outra, ele já vai fazer a polinização, né? Mas provavelmente ocorreu algum problema de formação em que surgiram essas 3 estruturas calcárias aqui, tá? E essa flor, né, como eu comentei, ela é chamada de flor calcarada. Isso é muito característico para alguns grupos de plantas, ou seja, que evoluíram exatamente mantendo a polinização através de algumas espécies de borboletas. Bom, com relação aos tipos de brácteas, eu comentei sobre brácteas lá em folhas, né? Eu acho que vocês lembram quando eu comentei, eu expliquei inclusive que brácteas, elas são folhas mesmo, né? Elas não fazem parte da estrutura da flor, então elas não entram naquela parte ali dos 4 verticilos florais normalmente que a gente encontra em flor, que vão ser sépalas, pétalas, anteras, né, o androceu, e gineceu, contendo os carpelos, né, e toda a estrutura feminina. Mas é muito importante se observar algumas características de brácteas, pois isso ajuda na separação de alguns grupos de plantas. Por isso que normalmente dentro do assunto flor, os tipos de brácteas que podem ser identificados são muito úteis para a classificação de algumas espécies de plantas. Então aí a gente deixa para comentar isso aqui. E às vezes pode surgir dúvidas da gente confundir brácteas com sépalas e algumas vezes até com pétalas. Mas daqui a pouco eu vou dar uma dica para a gente entender direito, né, o que é uma coisa e outra. Bom, então com relação aos tipos de brácteas, eles podem ser classificados em 8 tipos, que está mostrando aqui. Alguns autores colocam até tipos adicionais, porque eles colocam nomenclaturas muito específicas para alguns grupos vegetais, mas aí não é necessário por enquanto para a nossa disciplina. Se você vai estudar uma espécie especificamente, pode ser que seja necessário você dar uma nomenclatura especial. Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ver isso. Bom, então em primeiro lugar, existem brácteas que elas podem ser do tipo férteis ou do tipo vazia, que a diferença é o seguinte: tem algumas brácteas que necessariamente vão possuir uma flor na sua axila. Então lembrando, bráctea é uma folha mesmo, por isso que ela tem axila, e a partir da axila podem surgir flores, ou em outras delas não surgem flores, aí elas são chamadas de vazias, tá? Então isso é bem tranquilo, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ver, né, e poder identificar isso facilmente também. Bom, e daí, né, vem algumas estruturas específicas. Tem plantas que produzem brácteas do tipo calículo, que são um conjunto de brácteas que ficam em círculo em volta do cálice. O que é cálice, né? Eu já comentei há um tempo atrás.
o cálice é exatamente o conjunto de sépalas. Então, quando a planta produz uma estrutura formando um círculo em volta das sépalas, aí esse conjunto de brácteas ele é chamado de calículo, porque lembra, parece inclusive com o cálice, né? Parece com o conjunto de sépalas, mas aí como tem duas estruturas, vem uma contendo folhas muito parecidas, inclusive com as sépalas, depois vem as sépalas, aí a gente sabe, bom, vai ser uma e depois, né, na sequência vai ser a outra, e aí a primeira que vai se formar é exatamente o conjunto de brácteas, e a segunda já vai ser o conjunto de sépalas. Tem alguns frutos que eles formam uma estrutura chamada de cúpula, que são brácteas que elas crescem e ficam endurecidas até a formação final do fruto, até colhe o fruto e essas brácteas ainda estão ali presentes. E aí isso é bem fácil de identificar também. Algumas plantas produzem brácteas do tipo espata, que tem normalmente função proteger a inflorescência, ou algumas funções adicionais que eu vou comentar também daqui a pouco. Tem plantas que produzem brácteas do tipo glumas, isso ocorre em gramíneas normalmente e alguns outros grupos de plantas, que são quando glumas na verdade são duas brácteas estéreas, né, ou seja, vazias, que se formam na base da inflorescência de uma gramínea. Daqui a pouco eu vou colocar um exemplo para vocês observarem a diferença especial, né, porque que ela recebeu esse nome aqui. E existem plantas que produzem brácteas do tipo invólucro, que lembra o calículo, mas a diferença é que não formam um círculo em volta das sépalas. Elas normalmente rodeiam uma flor ou uma inflorescência, mas não formando um círculo, normalmente um círculo bem definido em volta das sépalas, então ele tem um nome especial. E tem uma outra estrutura, um outro conjunto de brácteas que ele existe em plantas que têm inflorescência do tipo capítulo. Daqui a pouco eu mostro que é isso, mas com certeza vocês já observaram esse tipo de inflorescência, que eles, como formam um círculo em volta do capítulo, elas são chamadas de periclínio. Daqui a pouco eu coloco um exemplo, né, para mostrar, mas com certeza todo mundo já viu essa estrutura, apesar de que quando viu provavelmente não entendeu que aquilo ali eram brácteas. Bom, então aqui tem dois exemplos de planta, na verdade são a mesma espécie, né, com variedades diferentes, de brácteas férteis. Quando eu comentei sobre brácteas, eu já mostrei o exemplo dessa planta aqui, que eu falei de que as brácteas são coloridas porque tem função de atrair os polinizadores, e em cada axila dessas brácteas estão surgindo flores. Vocês veem que tem 3 brácteas aqui e cada uma delas tem um botão floral, tá? Então vai surgir uma flor aqui a partir de cada axila de bráctea dessa. A flor normalmente é pequena porque a bráctea é quem é a chamativa aí, é ela quem vai atrair o polinizador, né? Mas como ela, em cada uma delas então está surgindo uma flor, aí elas são chamadas de férteis, ok? De acordo com aquela nossa definição ali. Vai ter vários exemplos, tá, de brácteas férteis, é que esse daqui é muito fácil de identificar, a partir do momento que a gente sabe que isso é bráctea, né? Porque eu imagino que muitos imaginavam que isso daqui era uma pétala antes, né, de fazer aqui a disciplina de sistemática. Mas depois que a gente entende que isso é uma bráctea, aí fica fácil de entender por que ela é classificada como fértil. Bom, e vazias, né? Isso aqui são as brácteas vazias do tipo glumas, que existe em gramíneas. Então, por que são vazias? Porque na axila dela não surge nenhuma flor. Então vocês veem que eu botei o desenho aqui à direita para a gente entender. Tem duas glumas aqui, ou seja, duas brácteas vazias ou não férteis, né? E depois é que vão surgir algumas outras brácteas, que a partir delas vão surgir a inflorescência. Até eu não comentei ainda sobre inflorescência, vou comentar mais adiante, mas inflorescência é conjunto de flores. E daí, né, então, esse caso aqui, né, essa bráctea aqui chamada de lema, ela é uma bráctea fértil. Por quê? Porque na axila dela vai estar surgindo uma inflorescência. Tá? Mas no caso das glumas, né, que vem antes, elas não são férteis.
Isso é difícil de se observar, a gente só vai conseguir observar mesmo com uma lupa, né, ou com alguma outro equipamento que possa dar uma ampliação até maior. E aí a gente observa, né, esses conjuntos aqui, né? Mas é legal colocar isso aqui para questão de entendimento, né, e de classificação também. Bom, brácteas do tipo cúpula, então isso aqui é o fruto do carvalho, planta de clima mais frio, né, de uma região mais mediterrânea, ou então de locais com clima mais frio também, da América do Norte, da Europa. Então o fruto deles vai ser essa bolota aqui, né, que provavelmente vocês já viram, se não viram pessoalmente já devem ter visto em algum filme. E a bráctea, ela exatamente, ela depois que surge, né, aqui já está o fruto maduro, mas no caso da flor, então existe essa bráctea do tipo cúpula, e ela vai crescendo juntamente com o fruto e se torna, né, uma estrutura rígida que permanece, inclusive quando o fruto cai, né, permanece ainda, se vê aqui na foto à direita, né, que o fruto caiu e ela permanece ali na planta por algum tempo ainda, né. Depois com o tempo ela vai cair também. Então depois que a gente entende que isso é uma bráctea, né, fica fácil de entender por que ela recebe essa classificação de cúpula, né. Então é exatamente um conjunto de folhas que existia ali, que crescem, né, e formam essa estrutura rígida em volta do fruto. E tem por função proteger o fruto também, no início do desenvolvimento até a parte final do desenvolvimento dele. Bom, e calículo, né? Como eu falei, calículo, às vezes pode confundir com as sépalas, mas a gente não confunde no caso, quando a planta possui sépala, então a gente não confunde, porque aí vão ter dois conjuntos. Eu falei que o calículo ele forma uma estrutura de círculo em volta das sépalas, então vocês estão vendo aqui na foto à esquerda, tá? Então tem um conjunto aqui de brácteas formando o calículo e depois vem o conjunto de sépalas. Todos os dois da mesma cor, né, muda o tamanho, mas o formato é muito parecido. Mas como eu sei que um vem antes do outro, aí eu vou saber que o primeiro conjunto vai ser o conjunto de brácteas, formando essa estrutura do tipo calículo. E aqui na flor do hibisco, então também as sépalas são muito fáceis de serem identificadas. E o primeiro conjunto de folhas já modificadas aqui também vai ser o conjunto de brácteas, formando também uma estrutura chamada de calículo. Tá? Então isso é bem fácil de identificar nessas duas flores aqui, né? Então formando o círculo, protegendo, né, na parte mais externa em relação às sépalas. Bom, espata, né? Então aqui tem duas fotos de palmeiras. A foto à direita é o coqueiro. Então, provavelmente vocês já viram espata na vida de vocês, apesar de que provavelmente não sabia que aquilo ali era uma bráctea. Mas por que existe, tá? No caso de palmeiras, essa folha modificada protegendo a inflorescência, né? Como eu falei, inflorescência, conjunto de flores aqui, né? E tem essa bráctea modificada. Aliás, essa folha modificada, né, chamada de espata, que na verdade é uma bráctea. Porque normalmente palmeiras atingem alturas muito elevadas dentro dos seus ambientes de desenvolvimento, né? Então coqueiros ou qualquer outra palmeira é muito comum que elas atinjam alturas muito grandes. E aí, consequentemente, elas ficam muito sujeitas a danos causados pelos ventos, né? Locais com ventos muito fortes normalmente, principalmente em palmeiras que crescem em regiões litorâneas. E daí, para proteger as flores que normalmente são pequenas, elas vão, no início do desenvolvimento, elas são protegidas por essa bráctea do tipo espata, que muitas vezes permanece por muito tempo, né? Às vezes a gente até encontra os frutos maduros, por exemplo, em coqueiro ou em algumas outras palmeiras, que a espata permanece, mas ela vai secando, né? Com o tempo ela permanece ali só por acaso mesmo, mas a planta não está mais mantendo células vivas nessa estrutura, ela mantém no início, tá? Porque ela vai ter a função realmente de crescer juntamente com a inflorescência para ir protegendo essas flores que estão surgindo. E aí depois que acontece fecundação e os frutos vão se desenvolvendo, aí eles vão aumentando de tamanho e consequentemente vão ficando mais resistentes.
então não é mais necessário ter essa estrutura de proteção. Então, ou ela cai ou ela permanece ali, né? Nessa foto aqui à direita do coqueiro tem uma espata abaixo que ela já está seca, né? Não mostrando que ela não é mais necessária para proteção, porque provavelmente já vão ter frutos se desenvolvendo ali, né? E muito pesados no caso do coqueiro. Só vão cair quando tiverem maduros mesmo, né? Não vai ser mais por efeito do vento. E às vezes a espata ela pode assumir uma função diferente. Então isso aqui é o caso do antúrio, que é uma planta ornamental, que ela também possui bráctea do tipo espada. A inflorescência dessa planta é essa estrutura aqui, tá? Tem várias flores nesse local, que vocês estão observando que é amarelado ou esbranquiçado, dependendo da espécie de planta, ou em outras é meio rosa, né? Mas nesse caso aqui, então, como as flores são muito pequenas e elas estão todas aqui em volta dessa região aqui, quem vai atrair polinizadores de acordo com a cor, é claro que a planta vai liberar também substâncias de atração, né, de odor, ou substâncias doces para atrair polinizadores, ou não sendo doce, né, com algum outro composto químico interessante para esse polinizador, mas visualmente quem vai atrair eles são exatamente as espatas. Então nesse caso aqui do antúrio, a função não é proteger a inflorescência, até porque são plantas pequenas, né, de ambientes rasteiros, e muitas vezes sombreados, né, então não vão estar susceptíveis a ventos intensos. Mas aí tem função, então, nesse caso aqui, de atrair o polinizador, já que as pétalas nem existem, ou quando existem são muito pequenas. Então quem vai atrair mesmo o polinizador no caso do antúrio são as brácteas, tá? Do tipo espata. Então vocês podem observar, né, que tem cores diferentes aqui, então vermelho, rosa, branco, dependendo do tipo de polinizador. Nesse caso aqui, dessa outra, a gente vê claramente, né, que isso é uma folha modificada, né, que vai estar na axila dela surgindo, então exatamente a inflorescência, né, então uma espata do tipo fértil, mas especial porque tem essa função aqui de atrair polinizadores, tá? Do tipo invólucro, tá? A bráctea do tipo invólucro é o que ocorre, que lembra a questão do calículo, né, que eu comentei lá, só que no caso do calículo, as brácteas elas ficam formando um círculo em volta de sépalas. Nesse caso aqui dessa flor, não existem sépalas individualmente, porque ela produz uma inflorescência, né, ou seja, um conjunto de flores, e aí as brácteas que ficam aqui abaixo, tá, elas podem inclusive ser classificadas de brácteas e bractéolas, nas que ficam no outro conjunto de flores que está ali em cima, né? Então você vê que elas estão se ramificando. Então isso aqui seria, alguns autores chamam simplesmente de brácteas, tá? E outros chamam de bractéolas. Quem quiser ser mais preciso, né, chama de bractéolas. Mas elas formam um invólucro realmente, mas aí não são classificadas como calículo, porque as sépalas dessas flores elas vão estar mais acima, então não vão ser brácteas em volta dessas sépalas, né? As flores são branquinhas aqui, né, formando um conjunto também da inflorescência, e como as brácteas não estão em voltas individualmente de cada conjunto de sépalas, aí na classificação essa estrutura aqui é chamada de invólucro, que existe também, né, no caso de alguns outros grupos de plantas. Talvez vocês já devem ter visto essa plantinha aqui, e provavelmente já confundiram essa estrutura aqui com pétalas também, tá? Mas nesse caso aqui, isso daqui também são brácteas. E esse tipo de estrutura também é invólucro, porque nesse caso dessa planta, apesar de que não parece, mas isso daqui também é uma inflorescência, tá? Nessa foto aqui à direita acima tem um detalhe dessa inflorescência, ela tem várias flores masculinas e uma flor feminina no centro. E essas várias flores masculinas só produzem um estame. Okay? Então é bem difícil realmente de identificar e de observar isso, até porque é uma estrutura muito pequena. E em volta dessas flores, tanto masculinas como femininas, então vão ter invólucros contendo brácteas
ou muito pequenas, ou brácteas um pouco maiores, que às vezes são chamadas também, tá, de ciatófilo. É ciatófilo porque essa inflorescência aqui é do tipo ciato, mas aí eu comento isso mais adiante, tá? Quando eu falar sobre inflorescência. Por enquanto vamos ficar só aqui no caso de brácteas. Então ela, como é um conjunto, ou como são algumas brácteas em volta de flores e não em volta de sépalas individualmente, então isso daqui também recebe a classificação de invólucro, tá? É o mesmo, é a mesma situação anterior, só que no caso, né, são inflorescências muito diferentes, mas a forma em que as brácteas estão organizadas lembra, tá, o processo de, ou a estrutura que ocorre no slide anterior que eu comentei. E aqui o conjunto de brácteas que formam o periclínio, que é a inflorescência do tipo capítulo. Provavelmente muita gente imaginou que isso daqui é uma flor também, tá? Então na foto à esquerda isso aqui é um girassol, e que na verdade ele é uma inflorescência. As flores, as várias flores estão aqui na parte central, tá? E vão se abrindo com o tempo. Pode deixar que eu mais adiante eu vou comentar com bem detalhe como é que é a organização desse tipo de inflorescência aqui. Mas por enquanto, né, vamos ficar só nas brácteas. Então esse conjunto de folhas que estão abaixo aqui da inflorescência, formando um círculo em volta da inflorescência. Então não é um calículo porque não é um círculo em volta de uma sépala individualmente, é em volta de uma inflorescência. Ele é chamado de periclínio. Tá? Então ele é especial, recebe um nome especial porque ele está na inflorescência do tipo capítulo. Como no caso aqui também, né, nessa foto à direita, tá aqui as estruturas verdes, né? Então isso aqui são as brácteas do tipo periclínio em volta da inflorescência, né, amarelinha aqui, né, nessa flor. Então esse é do mesmo grupo da mesma família botânica do girassol, né, formando uma estrutura floral muito parecida, tá? Então entendendo que isso daqui é uma bráctea, não tem dificuldade também de classificação, né, e identificação também. Bom, então a gente fica por aqui. Na sequência eu vou comentar estruturas específicas de sépalas e pétalas que também são muito úteis para a identificação. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.